Olá, meus amores, vim aqui ter uma conversa séria com vocês. Meu conteúdo aqui no Instagram é falar principalmente sobre as dinâmicas relacionais, amadurecimento e feminilidade. As pessoas que me procuram, elas trazem conflitos ou demandas com esses temas. E recentemente aconteceu uma situação com uma figura pública que envolve todo esse contexto: feminilidade, amadurecimento, relacionamento. E as pessoas vêm me procurando bastante, infelizmente com mensagens desanimadoras, desacreditadas, assistindo ao que está acontecendo e tomando aquilo, para um nível que não seria interessante. E a minha conversa aqui com vocês é conseguir orientar o olhar de vocês para aquilo que realmente importa. Aproveitar dessa situação, já que vocês estão aí assistindo, comentando, algumas tomando as dores de um lado, tomando as dores de outro, para aprender com a situação. Eu gosto, inclusive, de trazer exemplos aqui do cotidiano, da vida mesmo, se não são as minhas experiências, de alguma figura, para que vocês tenham mais clareza, também entendimento das coisas que eu falo aqui para vocês. Eu vou ler aqui 3 das mensagens que eu recebi para vocês e que me motivaram a gravar esse vídeo. Prestem atenção. Ari, você vem acompanhando o caso da... Não vou usar o nome da pessoa aqui, tá? Vou trocar o nome, vamos colocar Joana, tá? Vou usar o nome de Joana para essa situação. Ari, você vem acompanhando o caso da Joana? Tenho pensado muito se o amor vale mesmo a pena. Ela é da turminha que fala de amar sem querer nada em troca, mas olha só o que aconteceu, o que você acha? Ari, depois do que soube com a Joana, estou definitivamente desacreditada no amor. Ari, comenta alguma coisa da Joana. Pelo visto está difícil para as mulheres ricas, inteligentes e bonitas. Pelo visto está difícil até para as mulheres ricas, bonitas e inteligentes. O que será de nós? Ai, Ari, é de se desanimar. Ver o que está acontecendo faz a gente ficar desacreditado. Se a gente avaliar de uma maneira superficial, sim, a gente pode cair nesse lugar. Acontece que existem vários contextos dentro dessa dinâmica e que não estão sendo observados. Por exemplo, a pessoa em específico, que eu dei o nome de Joana, ela tem uma postura que ali ela parece muito com o arquétipo da heroína, da salvadora. Ela tem uma biografia de vida bastante sofrida. Ela teve que dar conta de muita coisa sozinha. Ela teve que batalhar na vida para chegar onde ela chegou, Ela sempre foi de se doar muito, de fazer muito. E é certo que seja assim. E é assim que a gente tem que ser mesmo. Não dá para ficar se economizando. E dentro das palavras dela, num vídeo que eu vi, ela diz assim, que sim, ela prefere ser essa que se doa. A fonte dela é inesgotável. E é lindo isso. Maravilhoso isso. Então, Ari, aonde que ela errou? Prestem atenção. Dentro dessa postura da heroína, da salvadora, dessa mulher que batalha, que faz, que acontece, que resolve tudo, que enfrenta tudo, existe uma percepção, um ideal a respeito de si mesmo que é bastante perigoso e que faz a gente negligenciar algumas coisas. Ela negligenciou o início. E por que eu estou colocando a vítima como culpada, como responsável? Quando a gente alimenta o papel de vítima, seja o nosso papel de vítima quanto das outras pessoas, a gente valida esse lugar de vítima da pessoa, a gente tira o poder dela mudar a situação. Só tem poder de fazer alguma coisa quem é responsável, quem age, quem aprende. E se eu fico me colocando como vítima, eu me ausento de responsabilidades. Portanto, eu não enxergo aquilo que eu tenho que melhorar, aquilo que eu tenho que trabalhar, aquilo que eu tenho que evoluir. É uma pessoa bastante evoluída, é uma pessoa que eu admiro pra caramba, tá? Mas eu não sei como era lá atrás, eu não sei nem quanto tempo faz, tem esse relacionamento. Mas o que eu tenho certeza é que ela negligenciou o início dessa relação. Dentro da narrativa dela, dos vídeos e de todo o contexto que eu fui percebendo ali, existe essa pessoa que deu conta, que
batalhou, que sofreu. E geralmente essa pessoa, inconscientemente, tá? Não tô dizendo que ela se envaidece, mas inconscientemente existe assim, um sentimento assim, eu dou conta, eu posso, eu sei, confia demais no próprio taco. Lembram quando eu trouxe sobre a questão da soberba? Que uma pessoa que às vezes se acha boa demais, ela se coloca em situações indignas porque ela acha que consegue lidar com aquilo? Ela precisa validar que ela é boa demais? É mais ou menos isso, tá? Então, no começo, algumas coisas se mostraram e ela passou por cima. Geralmente a pessoa que teve que conquistar, fazer, construir tudo sozinha e confia demais no próprio taco, ela tem uma certa dificuldade de reconhecer os seus limites. E ela não entrou em contato com isso, com os limites. Outro ponto que eu percebi muito também é, né, ela nesse ânimos, numa energia masculina e justificável por toda a história de vida dela. E ela até traz nas narrativas dela, eu sou homem pra lidar com isso tudo. Então assim, a mulher nesse lugar, ela vai acabar se relacionando com um homem que precisa ser salvo. Um homem que não tá tão bem resolvido com ele mesmo. Um homem que é mais fraco do que ela. E ela escolhe esse homem pela dificuldade que ela tem de confiar. Ela precisa ter o domínio da situação. Aconteceu, eu fui me aprofundar ali, tentar entender melhor o contexto dessa história ontem à noite. E justo quando eu estava olhando as histórias, avaliando tudo, ela expôs o print de uma outra moça. Tem alguma coisa ali com a história, não sei dizer o que. E essa moça respondia algumas caixinhas. E ela trouxe esses prints. Prestem atenção. Alguém pergunta para essa moça o seguinte: a traição acontece por chatice e estresse do traído ou do traidor? E ela respondeu: infelizmente do traído. Isso não é justificável, que fique claro, mas é a causa. A causa da falta de caráter da outra parte é a sua chatice. Desconsiderou tudo que a pessoa está fazendo na realidade. Olha os atos dessa pessoa, aquilo que ele concretiza, ele engana, ele trai. Mas ele não faz isso por uma causa que existe nele. A causa está no outro. O mal está no outro. Olha a pequenez. E ainda numa outra questão, falam o seguinte: o que leva a pessoa a trair? E essa mesma pessoa responde: inchação de saco, chatice, estresse. Nunca é por um desejo sexual. Eu fico sem palavras. Sem palavras. Essa pessoa, no caso, ela tomou parte ali dos outros dois. Ela escolheu um lado e resolveu rechaçar o outro. Ela não consegue ver o tamanho da distorção na cabeça dela. E é aqui que eu quero que vocês se atentem. Por conta de um interesse, ela está pensando em algo para ela mesma, ela está agindo como Eva, essa terceira pessoa. Ela consegue ver o mal na vítima e justificar o ato malvado. A pessoa que errou, na realidade, ela é negligenciada, tá tudo certo. E você que sofreu o ato, você está sendo punida. Bem feito. É isso que você merece. Olha o tamanho da distorção. E daí por que eu trouxe esse ponto aqui? Tá? Quantas vezes nós, interessadas em uma pessoa, e essa pessoa, ela começa a enganar, ela tá namorando, você tá interessado em alguém que tá namorando. E essa pessoa começa a ficar de conversinha com você e reclamar da pessoa com a qual ele se relaciona. Essa fulana é isso, essa fulana é aquilo, essa não sei o que. E você negligencia isso. Você não olha o ato, as ações. Você fica ali encantadinha, né? Ouvindo o canto da serpente. Vocês estão entendendo? Então assim, quantas vezes você já não caiu nesse lugar? Né? Se deixou ser iludida. Mas voltando para
a questão aqui. Então, essa mulher, agora voltando a falar da Joana, eu falei que a mulher, nesse lugar mais masculino, mais dominante, ela acaba sendo controladora e ela pode sim ser chata, tá? Mas é papel da mulher, vamos supor que ela não está no masculino, ela está na razão dela. Aqui, ela se relacionou com um homem que é menos homem do que ela. Ela vai cobrar. Ela vai se colocar nesse lugar de falar, meu filho, pedala. Ela vai ser chata. Inevitável. Aí se o cara é menos homem do que ela, menos pessoa também, tem menos caráter, ele vai pro lado ruim. Ela tá sendo um porre, não sei o que, não aguento mais, vou lá trair ela. Isso não é postura de homem, isso é postura de moleque. E justifica a chatice dela, tá? É papel da mulher, segundo Julián Marias, cobrar a perfeição do homem. Então, se eu negligencio o início, começo a me relacionar com um homem que é mais fraco do que eu começo a ficar insatisfeita, essa insatisfação feminina vai crescendo no peito, ela vai acabar, né, cobrando atitude. Se o cara for fraco, ele vai fugir de olhar para essa fraqueza dele, tentando ser homem fora do relacionamento. Vai tentar afirmar a masculinidade dele em outro lugar. É isso que vai acontecer. Agora, se o cara, ele tá bem resolvido com ele mesmo, ele tem caráter, e eu nem culpo a pessoa, tá? Que eu quero que vocês entendam o seguinte, quando eu falo da falta de caráter do outro, eu não tô culpando, né? Ele é mau e não sei o que. Não, hoje, a maioria de nós temos uma má formação no caráter. Nós somos pessoas fracas para fazer o correto, para fazer o bem. Inclusive, a gente relativiza tudo. O que é certo, o que é errado. Eu tô pensando no meu prazer. Relativistas e hedonistas. Prazer, tá? Em todos, em um nível, a gente possui, infelizmente, más inclinações. Mas, se o cara, ele já tem ali uma certa força e existe o amor... eu tive uma situação com o Cássio. Vou dar um exemplo meu. Nós trabalhamos juntos, então eu fui levar algumas questões para ele, reclamando, sendo chata dentro do profissional. E no profissional, eu já falei várias vezes aqui, eu acabo trazendo um jeito mais incisivo, que é o jeito que eu apareço aqui para vocês, com mais energia, né? Eu trago essa intensidade ali quando é relacionado ao profissional. E a coisa esquentou, é inevitável. E quando esse tipo de situação acontece, a gente já tem uma estratégia para que isso não afete o nosso relacionamento. Que é, olha, agora, desse jeito, a gente não vai continuar conversando. A gente desliga o telefone, né? Cada um ali reflete, esfria os ânimos. E nessa situação específica, ele desligou o telefone e, refletindo, resolveu pedir ajuda. O Cássio, ele tem um jeito meio turrão, que é natural de todos os homens, mas ele vem trabalhando muito a questão de aprender a receber também. E ele, aprendendo a receber, se dispôs a buscar ajuda, alguém que está acima dele no profissional. Então ele procurou um mentor e levou a minha insatisfação para o mentor. Olha, ela falou isso, isso e isso. E quando ela fala, eu confio que ela quer o melhor para mim. Então existe algo aqui que eu preciso entender. E falando exatamente as palavras que eu levei para ele repetiu lá, falou, ele conseguiu entender. E com isso, lapidar esse ponto dentro do profissional dele. Ou seja, ao ouvir, ao se abrir para entender, isso não fez dele menos homem, faz dele mais homem, mais profissional. E existem homens que têm muita dificuldade de fazer isso, principalmente se eles não são bem resolvidos quanto a masculinidade deles, tá? E enfim, então eu trago até o meu exemplo aqui para que vocês parem de ficar levando para esse lado de que o amor não compensa, de que não existe homem bom, de que não vale a pena se entregar. O que vocês precisam aprender ao observar os erros, as situações alheias, ao invés de querer ficar fazendo fofoquinha, arrumando o culpado, o inocente, olha o que aconteceu, se escandalizando com aquilo ali,
é tentar extrair lições, o que eu posso aprender. E essa pessoa em específico que está passando por isso, ela tem muito essa postura. Escrevam o que eu vou dizer. Se ela não perdoar, porque eu acho que é próprio dela, e acabar querendo lidar com a situação de novo, e dentro da condição dela eu entendo, ela é casada, pode ser que ela lute até o fim também pelo próprio relacionamento, e isso pra mim faz dela mais mulher. Então, se ela não for por esse caminho da retaliação e escolher seguir em frente, viver a vida dela, com aquilo que eu vejo a respeito dela, tenho certeza que ela já está captando ali os aprendizados necessários para fortalecer ainda mais a personalidade dela. E diante desse fortalecimento, o próximo nível está aí. Eu quero que vocês observem isso. Se ela seguir em frente e for se relacionar com alguém de novo, pode ter certeza que ela fará uma escolha melhor. Aqui entra também outro ponto, que é o lugar do feminino no início, que é da observação. Este homem que eu estou escolhendo entregar a minha vida, eu preciso ter esse cuidado de ver para quem eu estou entregando. Eu não estou sonhando desesperada com um relacionamento, com uma família, com filhos. Eu estou, antes de tudo, olhando para quem eu estou formando essa aliança. Eu entendo, né, que é para a vida toda. Não excluam esse pensamento de que se não der certo, termina. Isso já é o início para o fracasso, quando vocês entram numa relação dessa maneira. E nesse lugar do feminino, de observar a quem ela vai permitir penetrá-la, invadi-la, né, com quem ela vai se envolver. Escutei uma música que falava assim, que foi no Calvário, mesmo sem falar, que ele mostrou ao mundo inteiro o que é amar, tá? Amor é obra, é atitude, é ação. O outro é aquilo que ele faz e não aquilo que ele fala que é. São as ações dele que definem quem a pessoa é na realidade. E é dessa maneira que vocês devem tomar o homem, pelas atitudes, pela postura que ele tem enquanto homem, com relação a todos os âmbitos da vida, não é só com você, é com família, com trabalho. Vocês devem observar as ações. Finalizando aqui, já tá ficando longo esse vídeo, o que eu tenho pra falar pra vocês a respeito dessa situação? Existem pessoas boas sim, amar compensa sim, tá? Acontece que se vocês ficarem com julgamentos levianos, rasos, vocês vão estar alimentando, reforçando o imaginário de vocês da porquice que tem aí dentro. Se não for pra olhar as circunstâncias e tentar aprender e entender de fato, o movimento não vale a pena. Cuida da tua vida, tá? Se for pra ficar olhando pra vida do outro, é pra aprender. Até o pior tipo de ser humano tem o que mostrar pra nós. Tem como mostrar, como não ser, o que não fazer. Então, dá pra tomar lições até da pior circunstância, tá? Fica aí a minha dica. Beijão em vocês.